Emoções. Trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina de Psicologia Geral, do curso de Psicologia. O psicólogo e as emoções, abordagens e implicações. O tema das emoções consiste num parâmetro de fundamental importância para a reflexão sobre a construção do conhecimento em psicologia. Há dois níveis. Por um lado, porque aponta para as exigências necessárias que o psicólogo tem que ter na concepção e na abordagem aos seus objetos de estudo. Por outro lado, porque levanta a esse mesmo psicólogo problemas epistemológicos que fundamentam as bases da sua própria compreensão. E, sem dúvida que uma reflexão crítica sobre o tema das emoções tem o condão de denunciar as contradições presentes na psicologia e na sua tentativa de se firmar como disciplina científica, pois existe o firme propósito de torná-la numa forma de conhecimento confiável de acordo com requisitos científicos. Ao mesmo tempo, os seus interesses e objetos de estudo encontram-se do outro lado do abismo, com fortes riscos para as suas pretensões de objetividade. Não estaremos errados se afirmarmos que no passado existiram diversas escolas de psicologia que quanto mais sistematizavam as emoções como seu objeto de estudo, mais sistematicamente as descaracterizavam. Seja por as compreenderem como um processo subjetivo que se esgota na dimensão da linguagem, ou porque as reduzem exclusivamente a uma manifestação biológica, produto de reações químicas, o que é verdade é que isso acarretou uma compreensão errônea, entre outras coisas, como se as emoções estivessem desvinculadas dos processos superiores, uma herança animal, um conjunto de forças primárias que antecedem o pensamento e a ação e conduzem os sujeitos em geral a ações destrutivas, promotoras de desadaptação do comportamento e, em suma, indesejáveis e negativas, como o medo ou a ira. Na perspectiva tradicional do pensamento científico, em que o homem é colocado como senhor absoluto da natureza, ele nega a si próprio a sua subjetividade como objeto de estudo, uma vez que esta seria capaz de ameaçar a confiabilidade dos seus procedimentos. O investigador exclui-se a si próprio. E enquanto estuda as emoções, devidamente esquartejadas e enquadradas nos seus procedimentos e concepções, elas foram praticamente banidas da subjetividade do pesquisador, pois apenas a racionalidade aliada a um forte aparato experimental poderiam garantir um conhecimento cientificamente válido. É no século XX, com epistemologistas como Bachelard e Edgar Morin e mesmo com psicólogos nomeadamente como Bateson, González Rey, Gergen e Mahoney que se vem a alcançar uma compreensão distinta da subjetividade inerente ao tema e à nossa disciplina científica, particularmente no que diz respeito à sua participação na construção do conhecimento. González Rey, em particular, vem enfatizar a necessidade de compreendê-la, não como uma oposição à objetividade, mas como um processo de constituição psíquica do sujeito que se objetiviza, que ganha um estatuto ontológico com implicações profundas em termos da abordagem. Da mesma forma, Greenberg, Rhys e Eliot, 1993, apontam para um papel semelhante das emoções ao colocarem-nas como ponto de encontro do biológico, das relações macro e microsociais, da cultura, da história do sujeito. Dito por outras palavras, surge uma nova fórmula para a compreensão do sujeito humano e das suas emoções, onde se abre espaço para um estudo aberto e abrangente da subjetividade, no qual esta se qualifica como um momento fundamental da construção do saber e é reconhecida e aceite como um dos temas centrais das questões humanas. Ora, as emoções, em si mesmas, não nos podem denunciar nada, não são capazes de falar, não têm identidade, não sentem, não são capazes de integrar uma família ou de lamentar a perda de um ente querido. Elas têm que ser estudadas como constituintes da vida de alguém e ser compreendidas em função do sentido e do papel que possuem para o indivíduo, sem a imposição de noções teóricas, a priori. O estudo das emoções faz-se por meio de uma perspectiva de interpretação, principalmente devido ao caráter não linear que as emoções apresentam com as expressões verbais ou não verbais do sujeito. E o psicólogo, ao longo do contato com o sujeito estudado, constrói um pensamento em que são integradas as informações relevantes para a continuidade desse processo. O estudo das emoções pode, pois, contribuir significativamente no sentido de apontar condições para um saber aberto, consistente não com uma autoridade em si, mas devido à sua capacidade para dialogar com o real, em particular tendo em conta os riscos de considerar o conhecimento como uma entidade fixa, inatacável e estável, em que os seus argumentos estão acima das contradições da realidade subjetiva. Bem pelo contrário, o conhecimento evolui num processo que é susceptível, digamos, às
intempéries das sociedades, possuindo, como dizia Edgar Morin, um corpo biodegradável.